Olá, é um prazer ter você aqui com a gente no RNP em Rede. Aqui é um espaço de diálogo sobre educação, pesquisa, tecnologia e inovação. Hoje a gente vai respirar inovação e empreendedorismo nesse bate-papo, falando sobre o grupo de trabalho Mais Ação. É uma plataforma gamificada para auxiliar na curricularização da extensão nas instituições de ensino superior. Espera aí que você vai aprender junto comigo, vamos lá. É uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Maria, sendo financiada pela RNP, no programa de P&D, de Serviços Avançados, e agora ele está numa fase importante, que é a fase do Early Adopters, que é o pessoal que está testando ali essa plataforma e ajudando eles também a desenvolver essa plataforma. O objetivo é tirar do papel, né, e colocar em prática essa tecnologia. E para falar sobre isso, estou com as pessoas. Para falar sobre isso, estou aqui com Betânia de Paula, que ela é líder em inovação do GT Mais Ação. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Estou com o João Almeida, que é assessor da Pró-Reitoria de Extensão da UENF. Obrigada. Eu agradeço. E com o Fausto Vetter, que é coordenador da RNP. Obrigado pelo espaço. É um prazer, gente. Vamos lá. Vou começar com a Betânia falando para a gente, explicando sobre essa plataforma, né? Qual é o propósito do GT Mais Ação, né? A quem ele beneficia? Conta um pouquinho para a gente. Bom, então, primeiramente, obrigada pela oportunidade, bem contente de estar aqui conversando e trocando ideias, né? O legal é que essa plataforma, ela surgiu de uma demanda real. O que acontece? Em 2018, surgiu a normativa que faz a curricularização da extensão, ou seja, que exige que todos os cursos tenham 10% da sua carga horária em extensão. A extensão, ela já era feita desde então. As instituições de ensino superior no Brasil, elas atuam num tripé: ensino, pesquisa e extensão. Mas a extensão era meio que, digamos assim, o primo pobre, né? Que era feito ali, né, aos poucos, e não estava na grade, né? Não estava no currículo do aluno. Agora, essa extensão tem que estar no currículo. Essa normativa foi em 2018, ela tinha até 2021 para ser implementada, aí veio a pandemia, né? Foi aquela bagunçada, aí ela foi, digamos, o prazo dela foi esticado até 2023, e agora tá valendo, né? O MEC vai fiscalizar e todas as instituições têm que ter isso no seu, na sua normativa ajustada. E aí gera uma outra questão. Todas as universidades têm que ter isso, os institutos federais também, e eles não tinham uma forma de tirar isso do papel, porque isso gera, imagina assim, eles têm que ter um relacionamento com a comunidade, pegar as demandas da comunidade, atender elas dentro de projetos, e esses projetos, os alunos têm que estar dentro deles e gerar horas para o aluno poder se formar depois. Isso tudo era feito à mão. Então agora a plataforma, ela é um link entre a sociedade e a universidade. E ela faz a gestão da extensão e ela também é uma forma da sociedade ver o valor que cada instituição tem na sua localidade. Então ela é feita para professores, para alunos e principalmente para a sociedade também. Muito legal, ficou muito claro a sua explicação, obrigada. Fausto, você que está acompanhando aí, né, essa iniciativa aqui na RNP, o GT Mais Ação está na fase 2, né, do nosso programa de PDI, de Serviços Avançados. Queria que você falasse um pouquinho sobre o contexto dessa fase e quais os potenciais que você tem observado nesse GT. Bom, falando especificamente do Mais Ação, né, eles vieram de uma fase 1 que estava bem estruturada, né, eles se orientaram muito nesse processo de experimentação, achei bacana já eles realizarem um processo de validação prática, que foi um hackathon, né, depois a Betânia pode exemplificar. Acho que a dicotomia ali no início era entender qual que era o caminho que o GT teria que seguir, né, acho que o caminho ali no começo era
um desafio de curricularizar a extensão é você gerar horas para todos os alunos, né? Você tem que gerar uma quantidade de horas curriculares muito excessiva. E a proposta inicial foi, que tal a gente fazer um hackathon para você... O hackathon é um instrumento muito usado para inovação, mas também ali no caso das universidades, eles poderiam ser usados para você envolver mais alunos, convidar mais pessoas a participar dessa ação de extensão. E ao mesmo tempo eles estavam tentando entender os problemas para desenvolver a plataforma. E aí eu discutia muito com a equipe na primeira fase qual que era o foco que eles queriam dar para o produto. Se eles iam mais se tornar uma empresa de hackathon, consultoria para virar hackathon, ou se iria mais para a plataforma. E aí, acho que por felicidade, né? Acho que na segunda fase a gente conseguiu orientar mais para a plataforma. A gente, como no processo, né, a gente começa com a ideia que o pesquisador submete. A gente passa por um período que a gente chama de capacitação empreendedora na primeira fase, que é onde eles fazem a primeira validação da ideia junto a pessoas reais, né, sair um pouco do laboratório. É um desafio para eles, porque é muitas horas falando com pessoas, que é uma coisa que a gente sabe que pessoas, mesmo a gente não é acostumado a fazer, e ainda mais o pessoal que vem da academia também não tem esse costume de fazer, mas é um desafio que eles se colocam a fazer. Depois a gente desenvolve esse primeiro MVP e na segunda fase, então, a gente entra mais a fundo, né, nesse processo de validação. O nosso suporte vem muito de metodologia, né? Como que você cria uma metodologia que eles conseguem passar por um processo de realmente expor essa solução para potenciais usuários. Trazer eles para o fórum é um exemplo justamente disso, né? A gente fez um primeiro movimento no RNP Mais Lab, onde a gente coloca essa solução, modela aquela solução mais com formato de produto, apresenta o sistema RNP, tenta captar early adopters, trazer para o fórum e expor eles mais nesse contexto de exposição com as instituições, principalmente do sistema RNP, que é o nosso foco do programa, né, que é atender as instituições, organizações usuárias do sistema RNP. Trazer aqui para o MesaCast é um outro desafio que a gente coloca para criar material de divulgação e aumentar essa base de usuários, essa base de early adopters, que são, na nosso ponto de vista, os primeiros que vão adotar essa solução, principalmente não necessariamente só para usar a solução, mas para nos ajudar a co-criar no processo e desenvolver essa plataforma para que ela atenda realmente as dores que a persona que foi identificada ali ela tem, e a gente possa ser mais assertivo na hora que você vai desenhar uma oferta, visando já uma solução em produção. Legal. Muito obrigada, Fausto. Me permita... Claro. Uma das coisas que eu queria destacar é exatamente isso, né? Quando um GT ele tem uma proposta e ele entra na fase 1, fase 2, uma das coisas mais importantes é a capacitação empreendedora, porque a gente nunca tá sozinho, né? O Fausto é o nosso guia para tudo, e durante a capacitação a gente começa a ver como que as coisas são, aprende a modelar. Nós mesmos fizemos mais de 70 entrevistas com diferentes atores de diferentes instituições para entender o que era a realidade de cada um, porque o Brasil é muito grande, é muito vasto, as condições de cada instituição são diferentes. Então a gente tem que aprender o que é bom para todas elas e o que a gente pode fazer de fazer igual, que possa ser, digamos, usado para todas. Isso foi extremamente importante. Que bom. E a gente está aqui com uma pessoa importante, né, para poder corroborar talvez um pouco com esse diálogo, que é o professor João, que é um dos early adopters da solução, né, do GT Mais Ação. Queria que o senhor falasse sobre os desafios que tem, né, nessa parte da curricularização, da extensão, e como é que você já tem visto os benefícios do GT. Pois é, ela começou a falar que a gente fazia na mão. Esses éramos nós. Exatamente nós. Então você imagina a gente lá na coordenação de extensão, coordenando todas as ações de extensão da universidade, e a extensão tem uma característica única. Por quê? Qual é o objetivo da extensão? É ligar a comunidade à universidade, ou seja, a gente sai da universidade. A gente tem projetos nas mais diferentes regiões, com os públicos mais diferenciados. E no caso da UENF, a gente também tem cursos EAD, né? A gente faz parte de um consórcio C10, que é um consórcio do Rio de Janeiro, onde várias universidades públicas, né, têm cursos de ensino à distância. Então a gente já tinha lá os nossos problemas
para gerenciar a extensão, e eis que, de repente, todo mundo da graduação tem que também ter ações de extensão. E ações de extensão de que forma? Quer dizer, uma ação de extensão não é um aluno assistir uma aula sobre extensão. Ele tem que ter uma ação protagonista, né, junto à comunidade. Então, imagina o tamanho do problema. Isso, quer dizer, cria um problema, na verdade, em várias camadas. Porque a gente tem o aluno que já faz parte de um projeto. Então, esse aluno que faz parte de um projeto de extensão, vai aplicar esse projeto na comunidade, ele, de certa forma, já está curricularizando as horas de extensão que ele faz por participar do projeto, que ele tem uma participação semanal, né, por 1 ano, por 2 anos. E agora a gente tem vários alunos na universidade que querem trabalhar como voluntários nesses projetos. Como é que a gente controla isso? Como é que a gente, né, oferece isso para esses alunos? Como é que a gente prova que esse aluno participou? Como é que a gente conversa também com o pessoal da graduação? Nossos colegas da graduação, que na verdade são eles que pegam essas informações e jogam para os alunos. Então, né, surgiram nossos salvadores, né, que estão nos ajudando a realmente buscar, e é como eu falo, não é uma solução, são várias soluções. Como é que a gente acredita para o aluno que está só buscando acreditação? Como é que a gente acredita para o aluno, né, que já faz parte de um projeto de extensão? Como ela falou, né, isso, a extensão, que era esse primo pobre, agora está começando a ser curricularizada, não só para aluno, mas também para professor cada vez mais, né? Então, como é que a gente junta toda essa gama de informação nesse ambiente complexo, que não é só dentro da universidade, mas fora da universidade? Como é que a gente oferta essas ações, a participação nesses projetos, não só na universidade, mas para um público externo? Faz um mecanismo em que o aluno possa escolher um projeto em que ele quer participar. Então, é algo extremamente complexo, né? Multiplicou por 10 a complexidade que tinha quando a gente gerenciava só a extensão pela extensão. Eu imagino. É um mix, né, de desafio e oportunidade, né? Então a gente fica nessa confusão. Aí Betânia vem transformar o desafio em oportunidade com o trabalho que ela está desenvolvendo junto com o grupo de pesquisa. E eu queria que você falasse pra gente, né, como é esse desafio de estar desenvolvendo a plataforma, quer dizer, desafio e oportunidade, né, aproveitando, de você estar junto com outras instituições, né, com esses usuários que estão experimentando a plataforma de vocês, enquanto ela ainda está em desenvolvimento. Queria que você falasse sobre os desafios, mas também sobre as oportunidades, né, os benefícios também desse processo. Assim, existem os desafios, né? Digamos, a gente às vezes tem que dizer pro early adopter assim, olha, o que você precisa, eu não tenho ainda, mas a gente vai tentar encaixar, né? E aí nem tudo a gente tem agora, mas a gente tá desenvolvendo. Aí talvez o early adopter tem que ter um pouquinho de paciência com a gente, né? Mas também é muito rico. Por quê? Porque a gente tem ali o contato com eles e a gente aprende com eles. Então a gente vê as realidades. Tem universidades que fazem tudo à mão, como ele mesmo disse. Tem universidade que tem um sisteminha rudimentar, mas tem universidades que consideram a extensão dentro de disciplinas. Tem universidades que adotaram várias formas, várias modalidades da normativa como extensão. E elas têm um desafio que é como que faz para você não enlouquecer o coordenador de curso, né? Que tem que validar todas as horas à mão. Então, assim, cada uma tem os seus desafios. E a gente aprende. Então, o que a gente tem feito na pesquisa? É inserir, integrar esses feedbacks, aprender com eles. E, claro, isso nos dá uma segurança muito grande, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo, a gente está aprendendo, então a gente sabe que é uma solução que está sendo moldada também por eles.
E a RNP ela não nos deixa sozinha na capacitação empreendedora que a gente continua tendo. Às vezes a gente tem dúvidas, a gente às vezes não sabe para onde ir, a gente vai lá nos nossos mentores, no Fausto, todo o pessoal da RNP e pede ajuda. O que vocês acham sobre isso? Bom, e a gente vai aprendendo com eles também. Então, tem seus desafios, mas tem uma grande oportunidade de fazer dar certo, porque é construído a várias mãos. Muito bom, muito bom. E falando sobre isso, queria, João, que você mostrasse também a sua perspectiva. Acho que Bethânia já falou sobre as oportunidades de estar em conjunto. Queria que você falasse um pouco, né, como você tem visto esse momento. Se você também tem alguma sugestão para melhorar ainda eu já dei várias. Mas uma coisa que surpreende a gente, sabe, é esse acesso, esse contato que o pessoal do GT, não é porque eu tô aqui com eles, mas é fantástico. A gente tem respostas assim, imediatas. Eu mando um e-mail, olha, eu tô com isso, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. E nesse processo, né, a gente também aprende como é que funciona. A gente aprende também o que a gente pode fazer a mais, né? E eu diria de forma geral, quando a gente tem esse contato, quando a gente começa a trocar essas ideias, a gente começa, e digo aqui sem exagero, parece que abre um universo para a gente, né, dessa interação com a RNP. Eu acho que de todo esse processo, o que tem sido mais importante para a gente é interagir com a RNP e a gente saber todas as possibilidades que se abrem para a universidade. Não só naquilo, né, que o GT tem feito e tem feito de uma forma fantástica, com super apoio para a gente. A gente é extremamente grato, né, pela forma como a gente é atendido. Mas vai além disso, porque como eu falo, a gente discute, né, dentro da nossa experiência acadêmica, a experiência deles em projetos, e a gente acaba comentando de outros projetos, de outras possibilidades, de outras coisas que a universidade pode ser atendida. Então, como eu falo, a gente começa a interagir e uma coisa puxa a outra, e uma coisa puxa a outra, e a gente acaba buscando e tendo um feedback muito positivo de soluções, às vezes, que a gente nem imaginava para os nossos problemas. Tem sido algo assim, realmente fantástico essa interação. Que bom, acho que esse é um dos grandes valores que a RNP tem, né? Que é essa comunidade que a gente tem, né? E faz parte dela, e integra ela, que é a gente conseguir reunir essas pessoas, essas mentes, né? De quem está desenvolvendo, com quem está precisando, e as coisas outras, como você falou, né? Novos contatos, novas conexões vão surgindo a partir de uma primeira conexão. Eu digo mais, eu digo pessoas que têm interesse em fornecer soluções, porque às vezes a gente tem parcerias em que as pessoas estão lá assim, para resolver problema. Resolver problema é uma coisa, olha, eu estou com um problema, você vem aqui e resolve. É mais que isso, né? Então a gente tem pessoas que interagem com a gente a nível de ideias, a nível de construção de novas possibilidades, e é isso que eu falo que é muito interessante. É o pique de cada pessoa que participa, é a vontade de encontrar soluções, é a vontade de chegar junto para a gente como um parceiro, e não alguém que simplesmente vai consertar algo que está quebrado, né? Isso é algo que às vezes até nos surpreende positivamente com relação à RNP. Muito bom, que bom, gente. Então, assim, só coisa boa. Fausto agora vai trazer para você que está aí ouvindo essa conversa e pensou, por que não eu? Né? Também fazer parte desse grupo, fazer parte, conhecer essa plataforma. Fausto, o que essa pessoa precisa fazer? Bom, só reforçar esse ponto que eles comentaram, né? Esse momento do Early Adopter é justamente a gente está convidando as pessoas para co-criar conosco, né? Não é necessariamente pegar uma solução pronta e colocar em produção e resolver o problema. É nos ajudar a desenvolver essa solução para que ela tenha não só necessidade de uma instituição, mas de toda a comunidade que está no sistema RNP, e que ela possa ser sustentável no futuro, ela tenha sustentação não só financeira, mas também tem uma comunidade que tem interesse realmente que a solução prospere. A gente está convidando todos a se tornarem adopters, né, dessa solução do Mais Ação aqui. O Mais Ação está disponível no RNP Mais Lab. Quem quiser vai lá no RNP Mais Lab, tem um formulário lá para preencher. A gente solicita que vocês preencham esse formulário. A gente vai estar entrando em contato com cada um que responder ao formulário lá.
e a gente está criando essa comunidade em volta do Mais Ação, justamente para criar uma forma de sustentação de serviço para depois do GT, né? O GT só vai até maio, né? Até maio a gente vai estar disponibilizando ele de forma gratuita, mas depois disso a gente tem que buscar uma forma de que a solução se torne realmente uma solução, um serviço, alguma forma que resolva esse problema das instituições, né? Que é um problema que já está lá, né? É um problema que elas vão ter que resolver de alguma forma. Perfeito, maravilha. Então você já recebeu o recado, quero muito agradecer Betânia, João, Fausto, muito obrigada por vocês compartilharem. Dá para ver no seu rosto, Betânia, quando você tem prazer em fazer isso e quanto isso faz diferença pra gente. Então obrigada, João, tá muito feliz, tô vendo aqui no olho dele que ele tá muito feliz. Então, certeza. Muito bom, obrigada pelo papo, obrigada por compartilharem com a gente um pouco desse processo. Muito obrigada, eu agradeço aí a oportunidade. Convido todo mundo a vir com a gente, né? O atendimento que o João disse que está recebendo, todos vão receber, viu? Só que são vagas limitadas, hein, gente? Então, assim, não posso prometer que se você deixar passar, você depois vai conseguir. Aproveite agora, porque a gente ainda está em fase de teste, então a gente tem poucas vagas nesse momento. Maravilha. Obrigada. Bom, eu agradeço novamente, Leone, por esse espaço. É a primeira vez que a gente está trazendo os GTs, né, nesse espaço aqui. Acho que está sendo um sucesso. Muito obrigado. Espero que a gente atinja o objetivo de captar mais early adopters para essas soluções, que a gente até fim de maio do ano que vem tem as 3 soluções que a gente está ali no Lab com sucesso, que a gente possa depois progredir com o desenvolvimento dessas soluções para trazer mais novidade para o sistema RNP. Muito bom, muito obrigada. Eu gostaria de colocar também para os nossos colegas, né, que são extensionistas, que participem dessa iniciativa, porque a gente está com um trabalho, né, de soluções que são para problemas que muitos têm. É claro que cada universidade pode ter situações diferenciadas, né, e eu acho que isso também enriquece essa discussão. Quer dizer, hoje um problema que a UENF tem, pode ser que uma outra universidade não tenha, mas que vai ter no futuro, que vai desenvolver um projeto diferente, que vai ver uma outra forma de tratar esse problema para todo mundo. Então, eu acho que é muito importante também para o pessoal que é acadêmico participar, né, interagir, vir trazer a sua experiência, trocar ideias, ganhar conhecimento, e acho que isso só soma para o benefício de todo mundo. Perfeito, maravilha. Agradeço você também que ficou com a gente até aqui. Muito obrigada. Que você siga aqui no nosso canal. A gente tem muito conteúdo, tem outros GTs também rolando, buscando parceiros. Então fica aqui de olho, siga o nosso canal, ativa o sininho para poder ver quando surgem novos vídeos. E muito obrigada. A gente se encontra no próximo episódio.